paz do Senhor, meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, a equipe do Capé de Sande reunida, para compartilharmos a lição da Escola Bíblica Dominical, neste que é o quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando sobre o livro de Jó, onde o texto ou tema vai tratar da fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Louvamos a Deus pela oportunidade de podermos mais uma vez chegar até você, pedindo que você assista esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que todos possam ser abençoados pela meditação na palavra do Senhor. Nesta ocasião nós estamos aqui com o irmão Éden e também estamos mais uma vez com o irmão Sérgio e eles estarão agora cumprimentando os irmãos. Paz do Senhor Jesus, querido professor, irmão em Cristo Jesus. É um prazer estarmos juntos para meditarmos, aprendermos, estudarmos a gloriosa palavra de Deus, que você nos acompanhe, que você esteja conosco, que será mais uma aula enriquecedora para a preparação da sua aula, para a meditação e crescimento nesse assunto sobre a pessoa, a vida do servo de Deus Jó. Paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, professor. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, de compartilhar conhecimento, que você possa ser enriquecido com os comentários que aqui serão expostos. Nós vamos neste momento fazer uma oração e daremos então prosseguimento à nossa aula nesta ocasião. Pai bendito e santo, nós queremos te bendizer pela oportunidade mais uma vez de estarmos reunidos para compartilharmos, para meditarmos na tua palavra. Queremos pedir que o Senhor venha a nos dar graça e que o conteúdo que aqui for compartilhado possa ser útil para os nossos professores na preparação das suas aulas. Usa, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, com graça, com poder e com autoridade. Em nome de Jesus, nós oramos e por tudo somos agradecidos. Amém. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 2, nesse quarto trimestre, e o tema da nossa lição é Quem era Jó? O texto está registrado no capítulo de número 1 e o versículo de número 1 do livro de Jó, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática nos fala assim: quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica, ela está registrada no livro de Jó, capítulo de número 1, versículos 1 a 5, e diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Essa lição tem como objetivo geral demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Como objetivos específicos para cada um dos 3 tópicos desta lição, nós temos mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus e destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. A presente lição, ela vai nos apresentar a pessoa de Jó, que, muito embora não saibamos muito, a Bíblia não fala muito a respeito dele, a Bíblia não traz a sua genealogia, e poucas informações se dispõem na Bíblia a respeito dele. O que se sabe, o que a Bíblia mostra, é que Jó era um homem sadio, era um homem rico e muito temente a Deus. E é dentro desse contexto que nós queremos compartilhar com você, professor, a lição desta semana.
E o nosso primeiro tópico, ele vai falar a respeito de Jó e do seu caráter irretocável. E eu gostaria de já fazer a abertura deste tópico com o irmão Sérgio. Como foi falado pelo pastor Paulinho, Jó foi um homem real. A Bíblia, ela atesta isso, né? Por mais que alguns tentem dizer o contrário, que é uma história fictícia, uma alegoria, né, que o autor do livro utilizou para mostrar a questão do mal na vida do justo, há outros textos bíblicos que comprovam que Jó foi um homem real, né? Por exemplo, em Ezequiel 14, nos versículos 14, 16 e 20, nós vemos Deus fazendo conexão entre Jó, Noé e Daniel, que foram personagens reais. O próprio Tiago também, quando vai falar a respeito da paciência, ele cita Jó como exemplo. Então, são evidências que provam que Jó, ele foi um homem que existiu, a sua história é uma história real. Claro, o livro de Jó em si, ele não tem por objetivo traçar uma biografia, né? Mas dissertar a questão do mal na vida do justo, né? E acima de tudo, nós temos como pessoas que acreditamos na Bíblia, crer no que está escrito, né? Quanto a um outro ponto que eu acho interessante, que prova que Jó foi um homem real, é quanto os detalhes, né? Nós vemos que fala de filhos, nós vemos que fala da localização, ele tinha um local de nascimento, por mais que alguns utilizem a questão de Uz lá de Gênesis 22 para dizer que ele era talvez um parente de Abraão, né? Então são pontos que provam que Jó, ele existiu e que foi um homem real e que sua história é uma história real. Nós temos, Sérgio, além de tudo isso que você colocou com muita clareza, a questão dos nomes dos amigos, da origem dos amigos, né? Então, assim, ainda que alguns queiram desconstruir a realidade de Jó, nós temos na Bíblia, como poderíamos dizer, informações sobejas, né, para afirmar e para atestar que Jó, de fato, ele foi um personagem real. Essas pessoas que não querem acreditar ou querem desacreditar que Jó seja uma pessoa real, algumas delas se apegam no fato da Bíblia não dar a genealogia dele. Se a gente for partir por esse princípio, Elias também não teria sido uma pessoa, um personagem real, sendo que ele é um dos principais profetas de Israel e a Bíblia não dá também a genealogia dele. Um outro ponto que eu acho interessante também, além de tudo isso que já foi falado, o testemunho dos pais da igreja. Nós vemos grandes nomes da igreja que citaram Jó como exemplo de paciência, de integridade, né? Mais recente, o próprio Tomás de Aquino também utiliza a pessoa de Jó para trazer uma ilustração de como o cristão deve se comportar na adversidade, né? E o testemunho do próprio Deus, né? A Bíblia ele é um livro de fé. Se nós crermos na Bíblia como a palavra de Deus, nós vemos que o próprio Deus dá testemunho no mundo espiritual a respeito de Jó, né? E como eu disse, não é, talvez a questão da genealogia, por que não tem no livro de Jó? Porque não foi a intenção do autor traçar uma biografia de Jó, mas foi a intenção maior mostrar a questão do porquê o justo sofre. E como nós veremos no decorrer do trimestre, usando a própria pessoa de Jó, o próprio Deus não dá essa resposta para Jó, né? Verdade, essa é a pergunta de $1 milhão. Por que o justo também sofre? E o livro de Jó procura mostrar, dentro de um ponto de vista, o sofrimento de um homem justo. E que o tópico 1 aqui, Éden, ele vai falar que esse homem real, que foi dito aqui pelo Sérgio, é um homem, ou foi um homem, de um caráter irretocável. Verdade, pastor Paulo. Esse primeiro versículo descreve as qualidades dessa pessoa que vai ser o centro da atenção neste livro. E logo nesse primeiro versículo já pontua a qualidade moral, a qualidade do seu caráter, né? Caráter é aquilo que é gravado na essência da pessoa, é o que ele é por dentro,
que reflete nas suas ações, comportamentos, na sua postura, no seu modo de viver. E aí nesse primeiro versículo vai descrever resumidamente, com poucas palavras, mas algo muito forte e profundo sobre a pessoa de Jó, que vai ser o centro de discussão, o seu sofrimento, mas antes mostra a sua qualidade, seu estado inicial, como que era a sua vida antes. Esse primeiro versículo, então, narra um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, nós vemos qualidades aí, atributos na vida deste homem que mostram que ele tinha muitas coisas boas a ser aprendidas pelo servo de Deus e observadas, né? A primeira delas aqui, por exemplo, sincero, né? Ou seja, alguém verdadeiro, genuíno, transparente, né? Não havia máscaras, retoques, maquiagem no seu modo de ser, né? Então, alguém sincero. Mostra também que ele era reto, ou seja, uma vida de retidão, uma vida correta, justa, honesta, alguém que não tem uma vida tortuosa, desviando-se, inclinando-se ora para o bem, ora para o mal, ou seja, reto, direcionada, né? Temente a Deus, que é a qualidade que eu vejo até que é o princípio das outras, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, acredito que por esse temor a Deus, as demais são qualidades acrescentadas na vida dele. Esse temor a Deus e o desviava-se do mal, que vai ser esse tópico primeiro, vai ser conduzido por meio dessas qualidades dele, onde eu vejo algo tão interessante que ele sendo sincero, ou seja, ele por dentro é aquilo que ele estava sendo, ele refletia nas atitudes por fora, é até um pedido que o salmista fez, lá no Salmo 51, onde o salmista, Davi, após ser confrontado pelo seu pecado, reconhecer o seu erro, reconhecer que ele havia realmente cometido transgressões, iniquidades contra Deus, e na sua oração, Salmo 51, verso de número 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O pedido do salmista foi: Deus, cria dentro de mim esse espírito reto, que eu seja correto aqui por dentro, porque aí as minhas atitudes serão corretas daqui em diante. E a gente vê que Jó já tinha essa qualidade de ser alguém reto, alguém honesto, alguém que afastava-se do mal. Então, a gente vê esse princípio, essa apresentação do servo Jó no primeiro versículo, mostrando esse conjunto de qualidades a ser admiradas, reconhecidas como louvável, de qualidades nobres vividas por ele. É muito importante a gente pontuar que, muito embora este verso 1, ele enaltece as qualidades morais e até mesmo piedosas de Jó, nós não entendemos que Jó era perfeito. Jó era um homem como todos os outros homens, mas era um homem diferenciado na sua época. Essa mesma expressão de integridade, de sinceridade, ela é usada na Bíblia Sagrada quando a Bíblia fala de Noé. Noé, no seu tempo, um tempo de pecados absurdos, de pecaminosidade contagiante, Noé, ele manteve a sua posição, ele manteve a sua retidão diante de Deus. Deus olhou e encontrou Noé, um homem reto no meio de toda aquela geração. Também em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, esta expressão, ela é usada também com relação a Abraão, que Abraão deveria andar na presença de Deus, ser perfeito, ser reto, ser íntegro. Então, isso não quer dizer perfeição absoluta, porque essa nós só encontramos em Deus. Mas o servo de Deus, a serva de Deus, deve procurar em tudo buscar essa integridade, esta sinceridade. Quando o comentarista aqui, o irmão José Gonçalves, ele fala nesse tópico sobre o caráter irretocável de Jó, ele usa a expressão aqui do mau caráter e do bom caráter, né? Então, o caráter é aquilo que define a pessoa, reputação é aquilo que as pessoas dizem a respeito da pessoa. E é interessante que, às vezes, ficamos mais preocupados com o que dizem a respeito de nós do que verdadeiramente aquilo que somos. É evidente
que nós devemos prezar por um bom testemunho. Todo crente deve prezar, Sérgio, por um bom testemunho. Mas nós temos que nos preocupar muito mais com o que verdadeiramente somos, porque às vezes podem falar bem de nós aí fora e internamente, intimamente, o nosso caráter não ser aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Então Jó era uma pessoa que tinha um caráter íntegro, ele era isso que o texto está dizendo, verso 1, depois Deus vai testificar a respeito dessa conduta irretocável do Jó, desse caráter irretocável dele, mas além de ter essa questão interna, ele se preocupava em deixar transparecer para as outras pessoas essa questão de integridade, essa questão de retidão, esse temor ao Senhor. Quando a gente olha para essa expressão ser reto, a gente vai ver lá no capítulo 31 que Jó, ele fazendo a sua defesa, ele mostra o comportamento que ele tinha, né? Eu fiz algumas anotações aqui, Jó 31, lá do versículos 5 até o versículo 22, nós vamos ter uma descrição de Jó acerca da sua integridade. Do versículo 5 ao 8, ele vai falar da sua integridade nos negócios. Olha o que ele diz aqui, ó. Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja arrancada a minha descendência até a raiz. Então ele vai pontuando aqui, desde o versículo 5 do capítulo 31, até o versículo 22, ele vai falar da sua integridade em relação aos negócios. Esse texto que eu li, ele vai falar da sua integridade e da sua fidelidade em relação à sua esposa. Versículos 9 até o versículo 12, ele vai falar da sua correção em relação aos seus empregados, capítulo 31, versículos 13 ao 15, e também ele vai falar da sua conduta quanto aos menos favorecidos, quanto aos necessitados, versículos 16 até o versículo 22. Então, a retidão de Jó, ela era patente, e ele estava ali conversando com seus amigos nesse capítulo 31, e é evidente que os seus amigos sabiam de tudo isso que ele está lembrando. Então, esse primeiro tópico, ele vai falar desse caráter irretocável. Torno a frisar, não era uma perfeição absoluta, mas era um homem que, intimamente, em relação à sua família e no contexto em que ele estava inserido, ele procurava ser um homem íntegro e um homem reto, Sérgio. Um homem que, para a sociedade, ele se mostrava uma pessoa proba, né? Uma pessoa aprovada. É interessante isso que você falou, pastor, porque no capítulo 27, no versículo 5, Jó também defendendo a sua integridade, ele diz, ó, longe de mim eu vos dar razão, até que eu morra, nunca me afastarei da minha integridade. Só que o próprio Jó, antes, no capítulo 13, versículo 26, ele é como se ele falasse, olha, eu sou íntegro, mas eu reconheço também que eu tenho erros. Olha o que diz o versículo 26, ó. Pois escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os erros da minha mocidade. Algumas traduções dizem, me fazes recordar erros da minha mocidade. Então, o próprio Jó aqui também, ele coloca bem claro, olha, eu procuro ser íntegro, mas eu também cometi os meus erros e cometo. Eu acho interessante essa questão. Até porque a integridade de Jó, se nós fôssemos relacionar ao discurso de Jesus, está lá em Mateus 26, 22 e 23, onde Jesus ele traça um padrão de integridade que começa o quê? Dos olhos para o coração. É aquilo que você falou. Às vezes as pessoas podem falar bem de mim, mas internamente Deus que conhece o meu coração, ele diz, meu, ele não é tão bom assim, ele não é tão íntegro assim, ele não é tão crente assim. Diferente de Jó, ele possuía erros, mas o seu coração era íntegro, procurava ser reto perante o Senhor. Vejo alguns versículos que ele fala do amor ao próximo, alguns momentos, por exemplo, Jó 29, versículos 12 e 13, ele fala sobre livrar o miserável que clamava, e o órfão,
e versículo de número 13, ele fala sobre a viúva, ou seja, a prática de atender o necessitado, o órfão, viúva, o miserável. Veja que também no 30, 25, onde ele, olha, porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, não se angustiou a minha alma pelo necessitado, ou seja, ele ao ver alguém necessitado, ele também sentir em si mesmo a necessidade, a angústia, ou seja, se compadecer do próximo. Vejo também até algo que Jesus ensinou sobre amar os inimigos, capítulo 31, versículo de número 29, ele olha, se eu me alegrei na desgraça do que me tem ódio, ou seja, olha, me examine e vê se em algum momento eu fiquei me alegrando com o mal do outro, ou seja, até os inimigos ele tinha esse sentimento de amor ao próximo, não querer o mal, não desejar o mal, então isso vai mostrando esse conjunto de qualidades que ele tinha. Uma outra qualidade também tremenda, onde ele cita sobre a hospitalidade. Ele cita algumas vezes sobre isso, capítulo 31, versículo 32, onde ele diz, o estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante, ou viajante, né? Ou seja, eu vendo alguém ali precisando de um abrigo, eu abria as minhas portas, recebia, eu dava a proteção, o abrigo, aquilo que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 13, seguia a hospitalidade, e também em Hebreus cita, Hebreus 13, versículo 2, fala, alguns sem saber hospedaram anjos, né? Então fala sobre a necessidade de ter essa prática de abrigar, de ajudar, socorrer quem necessita. Então vai construindo essa imagem daquele homem que ama, que faz o bem socialmente, e quando ele é afligido pelas dificuldades e afrontado pelos acusadores, ele tem a argumentação, ele tem a convicção de que ele estava fazendo o correto na sua vida e que não era por causa disso que ele sofria. Então, isso que é importante, aquele que tem uma vida íntegra, correta, justa, ele vai ter convicção de que ele não está sofrendo consequência de uma coisa que ele plantou. Então, ele usando essa argumentação toda aqui, no capítulo 31, é muito conhecido esse 31 como essa argumentação, onde ele se defende a sua integridade, porque ele realmente tem uma vida que ele não tinha acusação na sua mente, ele tinha convicção de que havia andado corretamente diante de Deus. E um outro ponto que eu acho bacana de toda essa leitura é, para aqueles que duvidam que Jó foi um homem real, né? A leitura do livro de Jó e todo esse link com os discursos dele, as respostas que ele dá para os seus amigos, você vê que constrói a figura de um homem real, de um homem que viveu mesmo, né? Eu acho bem interessante. Então já fica até um conselho para os professores. Para ensinar o livro de Jó tem que lê-lo inteiro. Não adianta ler o capítulo 1 e querer ensinar a vida de Jó só com base no capítulo 1, no versículo 1 a 5, como é o texto da nossa lição. Exatamente. A gente pode observar por esses dois subtópicos aqui, da integridade e da retidão, que Jó era um homem que tinha os olhos para o próximo, mas o coração de Jó, no subtópico 3 aqui, estava em Deus, né? Ele era um homem temente a Deus. E é interessante que o temor ao Senhor é um dos princípios mais importantes da vida. Temer a Deus, na realidade, não é ter medo de Deus, é reverenciar Deus, é reconhecer a grandeza, a soberania, o poder, a superioridade de Deus. Isso fica muito claro na Bíblia Sagrada, e tem um texto que eu gosto muito, lá em Êxodo, capítulo de número 3, o verso 5, quando o Moisés ele está apacentando ali o rebanho do seu sogro, e de repente ele vê aquela sarça pegando fogo, e ele volta-se, diz o texto lá, ele volta-se para ver o que estava acontecendo, porque a sarça queimava, mas não se consumia. E quando ele vai se aproximando, ele ouve uma voz dizendo para ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. Isso é reverência ao Senhor, é uma forma de reconhecer quem é Deus. Quantas vezes que Moisés pisou naquela terra e não precisou tirar sandálias, né? Mas agora Deus estava se manifestando ali. E onde Deus se manifesta, há que se ter reverência diante da presença do Senhor. Salmo 33, o verso 8 diz assim, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores da terra. Salmo 89, verso 7, diz que Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos
e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Então Jó, ele é esse homem que ele tinha uma vida voltada para o necessitado, voltada para o próximo, uma vida de respeito com a família, uma vida de respeito com os funcionários. Então ele tinha olhos para o próximo, mas o coração dele estava voltado para Deus. Então essa é a descrição no verso 1 de quem é esse homem, né? A nossa lição vai falar sobre quem era Jó. Então o verso de número 1 da nossa lição e o tópico 1 também, ele vai dizer: Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E um homem real, como disse o Sérgio aqui, um homem real que morava na terra de Uz e que tinha essas características de integridade, essas características morais e espirituais. Eu não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisa nesse primeiro tópico ainda. Apenas esse temor a Deus aqui e desviando-se do mal, é a prática da santidade. Né? Tem uma santidade que é prática, né? Não é desejar santidade apenas, não é apenas concordar com o que é santo apenas, não é apenas reconhecer a santidade de Deus apenas, mas o desviar-se do mal, ou seja, eu estou vendo que algo não é bom diante de Deus, isso é mal, então eu me afasto. O crente não pode ser um desviado, mas do mal, do pecado ele pode desviar. Então desvia do pecado, desvia do mal, desvia do erro, desvia de qualquer aparência do mal, né? Ou seja, uma santidade prática, que é o que nós podemos observar na vida de Jó e trazer para a aplicação nossa e dos nossos alunos. Olha, tem algo que te induz a afastar de Deus, te induz a errar, então desvia. Então é uma prática que ele tinha, porque até Eclesiastes também, lá no finalzinho, Eclesiastes 12:13, fala, né, de tudo que você tem ouvido, o fim é teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então o dever é temer. Então quem teme, né, Provérbio 22:3 fala que o justo vê o mal se esconde, ou seja, eu vejo algo e eu me abstenho daquilo, me afasto daquilo, e Jó praticava isso, né, a aplicação prática para nós, nossos alunos. Ainda sobre o temor, Provérbios 3, versículos 7 até o 10, é uma leitura que nos traz um panorama sobre a importância do temor e o benefício que o temor ao Senhor traz para a vida daquele que o faz. Ó. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua tenda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Então nós vemos aqui nesses textos o temor como um princípio de saúde, um princípio de bem-estar. E claro, esses textos já fazem um link para os próximos tópicos, né? O segredo da prosperidade de Jó. Quem era Jó? Então no tópico primeiro nós vimos que Jó era um homem de um caráter irretocável. O segundo tópico vai falar sobre a sabedoria e a prosperidade de Jó. Jó, um homem sábio e próspero. O primeiro subtópico vai dizer que Jó era um conselheiro sábio. Jó era uma pessoa altamente respeitada na sua região, ali na região que ele morava. Veja o que diz capítulo 29, versículos 7 a 11 de Jó. Capítulo 29, versículos 7 a 11, sobre o respeito que se dedicava a Jó. O texto diz assim: quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. E a voz do chefe se escondia, a língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Então nós vemos aqui o respeito, a consideração que se tinha na região de Uz por este homem sincero, reto, sábio, respeitado e próspero naquela região, Éden. Verdade. O capítulo 15 de Provérbios também fala algo sobre
a língua, as palavras, que o Provérbios enaltece a sabedoria, né? É um livro que foca a sabedoria, a instrução para o jovem, né? E aí, capítulo 15 de Provérbios, versículo 4, uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Versículo 7 também, os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. 14, o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia, ou tolice, né? Então, o livro de Provérbios vai mostrando esse contraste entre o sábio e o tolo, e podemos ver que Jó era esse sábio, sensato, pessoa de conhecimento, uma pessoa respeitada, honrada. Quando no versículo foi lido sobre ir até a porta, era uma característica daquela sociedade, as pessoas de influência, respeito, anciãos ou pessoas sábias, né? Muitas das vezes estavam na entrada da cidade, às portas, e as causas a serem tratadas, julgadas, as pessoas poderiam ir até eles para dar um veredito sobre um assunto, um conselho, uma orientação, julgar uma causa. Não tinha um sistema judiciário, né, formal que nós temos hoje. Então dá a entender o quê? Jó, um temente a Deus, era alguém que realmente as pessoas ouviam, as pessoas respeitavam, né? E isso é o que deve ser encontrado no servo de Deus. Até dos sacerdotes é dito no Antigo Testamento, olha, da sua boca buscarão conhecimento, né? Era para que aquele que conhece a Deus tenha sabedoria não só na liturgia, em coisas religiosas, mas sabedoria no viver. Sabe, por sua vida com Deus, sabe que a orientação da vida, o manual também, que é a palavra de Deus, o manual da vida, manual dado para o homem, está em Deus. Então, o servo de Deus é aquele que tem essa instrução nas suas palavras, palavras saudáveis e que fornecem vida e saúde. E que a sabedoria é diferente do conhecimento, né? E mais diferente ainda da informação, porque hoje tem muita gente que pega alguma coisa, alguma informação, Sérgio, e pensa que tem conhecimento, né? Sim. O próprio livro de Jó também trabalha um pouco essa questão, né? Quando lá no final da sua aprovação, Jó fala, olha, eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te experimento, né? Então, nós vemos que a sabedoria, dentro do contexto bíblico, ela está ligada à prática, né? À vivência, né? E um dos conselhos que a Bíblia nos traz é justamente o que? Respeitar os cabelos brancos, né? O pastor Paulinho merece nosso respeito. Me respeitem. Jó, segundo diz o capítulo 29, versículos 21 a 23, era um sábio conselheiro. Olha o que nos diz o texto aqui. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Perceba então a expectativa que ficavam as pessoas em que Jó abrisse a sua boca. Quando ele falava, ele trazia sábios conselhos, ele trazia sabedoria para as pessoas, ele trazia comprometimentos de vida, ele trazia formação na vida daquelas pessoas. Então ele era aguardado quando ele abria a boca. As pessoas ficavam ali como que sedentos para receber a sabedoria que tinha esse homem. Além de sábio, o nosso tópico vai dizer que ele também era próspero. Jó era um homem riquíssimo, né? Eu coloquei aqui que Jó era um homem de uma fortuna invejável. Eu estava lendo o Charles Swindoll e ele faz uma comparação que Jó, a riqueza dele seria comparada a Bill Gates, como é que é o outro aqui? O Ross Perot e Donald Trump juntos. Dá aí quase 120 bilhões de dólares, né? Porque Jó ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Dentro do nosso contexto de metrópole, de cidade grande, a gente talvez, e nesse tempo que nós vivemos, a gente talvez não tenha noção do que seja isso, né?
mas Jó, ele tinha alimento com abundância, que eram as ovelhas, ele tinha uma empresa de transporte, que eram 3.000, tinha uma frota de 3.000 camelos, que servia ali para transporte de pessoas, transporte de mercadorias, para atravessar aquela região, 3.000 camelos, e camelo na região, na época principalmente, tinham um valor extraordinário. Ele tinha também 500 juntas de boi para arar a terra para o trabalho, e ele tinha jumentas que, segundo uma informação que eu peguei no próprio Swindoll, ela servia para dar algo que era muito interessante na época, o leite de jumento. Então, tudo isso proporcionava para o Jó uma riqueza incalculável. Não tinha, tanto é que o texto vai dizer que ele era o maior, né? Ele era o maior de todos, que todos os do Oriente. O verso de número 3 do capítulo 1 diz assim, que ele tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então ele era, até alguns comentaristas colocam ali a região de Uz perto da Arábia, diz que ele possivelmente fosse um sheik árabe, né? Um homem de muita riqueza. Então, ele tinha uma prosperidade grande. E aí seria interessante a gente fazer essa diferenciação entre riqueza e prosperidade. Tem ricos que não são prósperos, né? E tem pessoas que não têm riqueza, mas são muito prósperos, Éden. Como é que a gente faz esse contraponto aí? Verdade. Ele era imensamente rico, como já muito bem exposto aqui pelo pastor Paulo, e realmente muitas pessoas são apenas ricas materialmente, mas uma vida miserável como pessoa, né? E Jó não, nós vemos que ele, tendo tudo isso, ele não era dominado por isso, não era apegado a isso, porque diz que ele era sincero, temente a Deus, então ele amava a Deus e não amava mais as coisas do que a Deus, não amava mais os bens do que a Deus. Então, nós podemos ver que ele era uma pessoa de valores, não apenas pessoa que possuía valores, né? É alguém que, inclusive em 23:10, ele diz, prova-me como ouro, ele diz lá, capítulo 23, versículo 10, perdão, prova-me e sairei como ouro. Ele podia ser colocado à prova, colocado no fogo, e ele iria manter o seu valor. Como você derrete o ouro e ele continua na sua essência, aquele valor do metal, ele poderia ser provado, ele ia manter. E este livro, citando a condição material, a prosperidade, nos dá primeiro a entender, ele era uma pessoa diligente, porque o diligente é aquele que sabe com inteligência trabalhar e negociar, administrar. Ele era alguém diligente, ele era alguém trabalhador, porque ele fez isso crescer, fez isso, lógico, com a bênção de Deus, mas com o trabalho, fez ele crescer. Dá a entender que ele não era preguiçoso, porque a Bíblia é contra a preguiça, a Bíblia é contra isso. Provérbios, nós vemos muitos versículos sobre isso, sobre o trabalho, sobre a realização das coisas. Então era alguém que trabalhava, não era preguiçoso, era diligente, e a gente vê que ele não é apegado a tudo isso, porque quando ele perde tudo, ele, olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, não estava apegado, porque o Jesus alertou contra isso. Jesus, lá em Lucas 12:34, olha, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E aí, realmente, ao tirar tudo, né, foi o desafio de Satanás, ao tirar tudo, o coração dele estava ali em Deus ainda. Então, nós vemos que ele era alguém de valores, não apenas que possuía valores. Ele soube lidar com o ter e com o não ter e mantendo-se fiel a Deus. O apóstolo Paulo foi um exemplo nas suas menções a respeito desse tema, quando ele diz lá, Filipenses 3:12, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? No anterior ele está dizendo, eu sei ter muito, mas eu também sei estar na necessidade, né? Aí sim, ó, eu posso estar em todas as situações, na condição boa, condição não tão boa, não tão favorável, mas eu passo em Deus. E a gente olha essa riqueza de Jó, tanto materialmente como na sua família. 10 filhos se reunindo, 10 filhos, dá a entender ali por inferência que eles se reúnem, estão unidos, estão festejando, estão se alegrando, dá por inferência entender uma família feliz, uma família abençoada, né? Então a gente vê uma família gozando dessa prosperidade, né?
que um pouquinho depois no outro tópico vai entrar nessa parte espiritual, mas ele estava ali guardando, porque imagine uma família muito rica com 10 filhos. Filhos geralmente briga. 10 filhos geralmente está ali cada um brigando, né, competindo entre si, talvez pela riqueza, pela herança, e a gente vê os 10 juntos. Então eu vejo ele próspero e ele administrando a família debaixo do temor de Deus, debaixo de uma comunhão, uma harmonia, não deixando que o dinheiro dominasse a família, não deixando que o dinheiro dominasse a sua pessoa, não deixando que o dinheiro fosse a prioridade na vida deles, né? Então, é um exemplo de lidar com finanças também, o servo Jó. É interessante, irmão Éden. Eu até anotei aqui no meu esboço um comentário que eu peguei no comentário bíblico Beacon, que ele coloca assim, que no mundo oriental, a maior expressão de riqueza é justamente uma grande família. E nós vemos isso nos Salmos, né? O Salmo 127, versículo 3, nós lemos lá que os filhos são tratados como herança, né? E o Salmo 128, versículo 3 e 4, já fala, eu gostaria de ler, Salmo 128, versículos 3 e 4, diz assim, ó, em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, no Oriente, no mundo oriental, a prova da bênção e do temor ao Senhor era justamente uma família grande, né? E Jó, ele perdeu inicialmente lá seus filhos, né? E suas filhas, e depois Deus o restituiu, né? Para quê? Para que sua descendência, sua linhagem continuasse. Então, eu vejo até nessa questão familiar, como você bem colocou, um sinal da bênção de Deus, né? E um outro ponto também que eu acho legal sobre a prosperidade é a questão do ser e do não ter, né? Jó, ele só não mente tinha, ele era um servo de Deus. O próprio comentarista José Gonçalves, em 2012, quando ele comentou sobre o livro de Provérbios, ele trouxe uma lição que falava sobre a verdadeira riqueza dentro de um contexto bíblico, que é justamente ser e não somente ter. Que é como o pastor Paulinho colocou, tem pessoas que são ricas, né, mas não são prósperas. Elas possuem muitos bens, mas não são prósperas. Então, biblicamente, o conceito de felicidade muda totalmente. Às vezes tem pessoas que têm tão pouco, ou ganham tão pouco que são prósperas, e outras ganham tanto e não são prósperas. Aí cai no que o irmão Éden falou, às vezes não sabe administrar bem, ou às vezes administra bem, mas falta Deus, né? Então são pessoas infelizes, né? Se o dinheiro trouxesse, só o dinheiro trouxesse felicidade, não teria tantas pessoas ricas, de repente, buscando outras alternativas de felicidade, né? As drogas. Então eu acho bem interessante essa questão. Que bom, meus irmãos. Então, nesse segundo tópico, nós vemos que Jó, ele era um homem sábio, um homem desejado de ser ouvido e também era uma pessoa próspera. E não próspero só porque tinha os seus bens, tinha suas riquezas. Realmente, ele era uma pessoa riquíssima. Ele tinha muitas posses, mas, como foi muito bem dito aqui pelo irmão Éden, o seu coração ele não estava nas suas posses. Isso quer dizer, então, que, por inferência naquilo que Jesus disse, onde tiver o coração, onde tiver o tesouro, aí está o coração, então, Jó não considerava como tesouro as suas posses. O tesouro que Jó considerava era realmente a sua comunhão, o seu contato, o seu temor a Deus. Nós, então, vemos aqui que é muito importante orientar os nossos irmãos, os nossos alunos, para que eles busquem em Deus a verdadeira prosperidade, que é uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, é uma vida buscando uma família unida, uma família abençoada, investir na família, investir nos relacionamentos pessoais e relacionamento com Deus. Isto é a verdadeira prosperidade. Não queremos dizer que ter bens é ruim. É muito bom ter bens, mas neles não podem estar o nosso coração. Nós não podemos buscá-lo a todo custo. Nós devemos sim trabalhar, nós devemos buscar as conquistas da nossa vida, mas a verdadeira prosperidade é uma vida de paz,
é uma vida de harmonia, é uma vida de comunhão com Deus e ter uma família abençoada. E esse é o nosso homem Jó, que nós estamos estudando aqui. Quem era Jó? Então nós vimos no tópico primeiro que Jó era uma pessoa de um caráter irretocável. Nesse segundo tópico nós vimos que Jó era um homem sábio e próspero. E nós vamos ver no terceiro e último tópico dessa lição de número 2, que Jó era um homem de profunda piedade pessoal. Então Jó, ele tinha uma vida ilibada, ele tinha uma vida responsável. Jó, ele tinha uma família abençoada, ele tinha riquezas, ele tinha posses, mas ele também tinha uma vida de profunda piedade, uma vida de profunda comunhão com Deus, uma vida dedicada a levar a sua família a Deus. Ele não pensava tão somente no seu relacionamento com Deus, mas ele também queria levar e ensinar os seus filhos a terem também essa vida de comunhão com Deus, a importância de levar a nossa família à comunhão com Deus. Então, o primeiro subtópico aqui vai dizer que Jó era um homem dedicado à família, Éden. Isso, né? Servo de Deus que nós podemos ver pelos poucos versículos que falam sobre ele, porque a maior parte do livro foi o debate, foi a argumentação, mas nós vemos no começo ele sendo alguém que está cuidando da sua família. E ele assume o papel de sacerdote no seu lar, do cabeça da família, aquele que assume o papel tão importante. Nós vemos capítulo 1, versículo de número 5, a atitude que ele tinha em relação aos filhos, fazendo a cobertura espiritual, podemos chamar, onde diz: sucedia, pois, que tendo decorrido turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então nós vemos Jó. Primeiro, eu vejo aqui que quando fala em holocaustos, fala de altar. Não havia lei escrita e ele tinha prática de altar, ele aprendeu com alguém. Nós entendemos pela narrativa de Gênesis, os primeiros ali que temiam a Deus, construíam altares para prestar seu sacrifício. Nós vemos Noé saindo da arca e erigindo um altar, nós vemos os patriarcas, e aí com certeza essa tradição passada de geração em geração entre aqueles que temiam a Deus. Então Jó era, dentre estes, aqueles que poderíamos enquadrar em Gênesis 6, os filhos de Deus, em oposição aos filhos dos homens, né, os filhos de Deus. Então ele tinha altar, né, ou seja, prestava sacrifício, holocausto a Deus. Ele, nesse altar, se preocupava em interceder pelos seus filhos. E diz, olha, pelo número de todos eles. Então era alguém que cuidava de toda a sua família, intercedendo por todos eles, papel de intercessão, papel de sacerdote. E aí, olha, a preocupação dele é descrita nesse versículo, que diz, olha, porventura pecaram e blasfemaram no seu coração. Então, ele estava aqui numa atitude preventiva, né? Não estava lá totalmente afastado do filho dele, causando já num problema, numa profundeza de pecado. Ele já está antes, ainda que se porventura, ou seja, um fator de possibilidade ainda, né? Não concretizado. Então, se possivelmente ele pecou, então já estou aqui pedindo perdão, já estou aqui intercedendo, que este sacrifício aqui, o sangue derramado, cubra o pecado que estiver ainda no íntimo do coração do meu filho. Ele sabia que os pecados deviam ser tratados, confessados, e não escondidos. Ele próprio cita isso lá no capítulo 31 da sua defesa, onde está argumentando a sua integridade. Ele cita isso, capítulo 31, versículo de número 33, ele se defendendo, ele diz, olha, se como Adão eu encobri minhas transgressões, ocultando o meu delito. Ou seja, ele tinha essa noção de que não se deve nada
ficar oculto diante de Deus. Ele fala, ó, não é como sou como Adão que me cobri, fiz as folhas e cobri, não. Eu não deixo nada oculto, escondido de Deus. Então ele sabendo que nada ficou oculto diante de Deus, ele, olha, até o que está no coração do meu filho não está oculto diante de Deus, então eu vou interceder para que Deus ali perdoe, Deus limpe, purifique, Deus mantenha debaixo da bênção meus filhos. Então olha a preocupação, que a ira de Deus não esteja sobre meus filhos. Então estou aqui fazendo o local do sacrifício. Então a gente vê o cuidado dele, né? Então a gente vê que Jó, eu vejo essa intercessão dele no começo do livro e vejo também a intercessão lá no final do livro. Então alguém que está lá no começo do livro orando pela família, está lá no final do livro orando pelos seus opositores, seus amigos que o atacaram moralmente, né? Então alguém que está orando no começo, está orando no final, intercessão. Então a gente vê a vida de Jó. Tem um outro versículo que eu vi aqui nessa defesa do 31, ele fala, se no ouro pus a minha confiança não está no ouro, não está nisso, né? Que confronta totalmente a teologia aí da prosperidade, porque ele era o mais crente da época e perdeu tudo. Ele era o mais que santificava a sua vida, mais buscava a Deus, adorava a Deus, né? Intercedia, e depois foi o que mais sofreu na sua carne, sofreu dor, uma chaga, tamanho, né? Então a gente vê esse cuidado dele pela família, ele como servo de Deus, aí exercitando aí a atitude de quem adora, alguém ora, alguém intercede, que está com a vida no altar de Deus. Esse terceiro tópico, ele fala desse homem de profunda piedade pessoal. É interessante que o Éden deu um panorama bem amplo aqui, Sérgio. O livro de Jó apresenta um homem riquíssimo, com a família abençoada, respeitado por todo mundo, e esse homem sofre contratempos assim, numa velocidade, o texto bíblico não nos dá, né, esse tempo em que teve essa sucessão de flagelos na vida dele, mas também dá-nos a impressão que não foi muito demorado. Então ele sofre todos esses contratempos, ele vai à falência. O homem que, segundo o Swindle aqui, teria fortuna maior do que a do Bill Gates e do Donald Trump juntos, ele quebra. Ele perdeu tudo, Ele perdeu os filhos. Ele foi incompreendido pela esposa. Os amigos o acusaram. E a gente percebe que, a despeito de tudo isso, esse homem ainda mantém a sua conduta, a sua posição. Ele vai chegar num determinado momento que ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive. Então assim, Sérgio, esse homem realmente é um homem, como colocou aqui o irmão José Gonçalves, um homem de profunda piedade pessoal. Exatamente. Um ponto que eu acho, estudando a vida de Jó, que eu acho interessante, é que essa piedade não era somente para os de fora, como foi colocado, era dentro do seu contexto familiar, né? Um pastor uma vez me disse assim, Sérgio, se você conseguir pregar com a tua família na nave da igreja, você está bem. Porque uma coisa é eu estar numa conferência, ninguém me conhece ali, e outra coisa é minha esposa, meus filhos, né? Então, eu acho bem interessante, a ponto de mesmo antes do sistema sacrificial, do sistema de sacerdote existir, nós vemos que Jó, ele toma para si essa função sacerdotal, né? E hoje, em 1 Pedro 2,9, nós somos convidados a ser uma geração de sacerdotes, né? Então, eu fico admirado com a piedade de Jó, acima de tudo, dentro do seu contexto familiar, né? Você é pastor, você sabe muito bem disso, né? A dificuldade, às vezes, que é você falar de determinados assuntos com a tua família. Sim. E a impressão que dá aqui que Jó, não, ele não tinha essa dificuldade, porque os seus filhos olhavam para ele e falavam assim, nossa, meu pai é um homem de Deus, né? Meu pai é um homem de oração, meu pai é um homem piedoso, né? Acho bem interessante isso. É muito importante a gente observar aqui, Jó, ele chamando para si a responsabilidade da família, como um pai sacerdote,
isso que o Sérgio colocou é muito interessante, nós pregarmos para os nossos. Pregar para os outros é até fácil, ensinar os outros talvez não seja tão difícil. O difícil é você ensinar dentro de casa, e é difícil, a gente diz que é difícil quando aquilo que a gente diz não está de acordo com o que a gente faz. Quando aquilo que a gente diz está de acordo com o que a gente faz, não é tão difícil assim. Sempre lembrando que você, professor, você que ensina, você que tem os seus alunos, você não é perfeito como nenhum de nós aqui é perfeito. Nós temos as nossas falhas, como o Jó também tinha as falhas dele, mas nós não podemos nos apegar em alguns termos que dizem assim, que a carne é fraca mesmo e querer levar isso a um termo de descompromisso com a piedade, descompromisso com o caráter efetivamente cristão. Nós precisamos prezar, e esta lição desse trimestre, ela vem nos trazer ensinos maravilhosos acerca de alguém que tinha e procurava ter uma vida ilibada diante da sociedade, diante da sua família e diante de Deus. Porque às vezes a gente conhece até pessoas que aos olhos da sociedade elas são bem vistas, elas são bem conceituadas, mas quando chega no ambiente familiar, esse conceito ele já decai um pouco e às vezes também não tem um bom relacionamento com Deus. Nós olhamos aqui para esta lição, que esse homem de um caráter irretocável era um homem também que tinha sabedoria e prosperidade, mas também é um homem que prezava por uma vida de profunda piedade pessoal. E é interessante essa expressão aqui, pessoal, porque quando a gente se reúne na igreja para um culto, nós estamos tendo um momento de piedade comunitária, mas nós precisamos também ter a nossa intimidade, o nosso particular, a nossa vida de piedade. E dentro desse contexto aqui, o que foi colocado pelo Éden, pelo Sérgio, essa questão da prevenção do Jó. Eu achei interessantíssimo isso, que quando os seus filhos se reuniam, e eu estava pensando, são 10 filhos, se fosse no aniversário deles, e cada um nasceu no mês, era quase o ano todo de festa, né? Eles tinham festas regulares, tinham ajuntamentos regulares, e o Jó tinha essa preocupação, será que eles pecaram? E ele já se antecipava, e com isso ele ensinava os filhos também, a terem essa preocupação, será que eu ofendi a santidade de Deus? Será que nessa reunião a gente acabou excedendo em alguma coisa? Então ele não esperava que houvesse uma confissão, ele se antecipava aos seus filhos e sacrificava ao Senhor, se é que porventura alguém tinha feito alguma coisa que desagradasse a Deus. Então era uma piedade verdadeira e genuína, porque existe também uma falsa piedade, que o apóstolo Paulo alerta na carta a Timóteo, a segunda carta, capítulo 3, ele fala sobre tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Os últimos tempos, que é o que nós vivemos, e cita aqui, capítulo 3, versículo 5, de pessoas que têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha o conselho do apóstolo para o jovem obreiro. Olha, obreiro, tem pessoa que vai parecer piedosa, parece crente, parece que serve a Deus, parece que é boa, parece que tem alguma santidade, mas não vai ter eficácia na vida delas, não vai ter a verdadeira piedade. Como nós vimos em Jó, que ele tinha o altar particular na madrugada. Eu acho interessante que ele levantava na madrugada, ou seja, aquele lugar de maior, estar mais reservado e silencioso para estar totalmente focado e concentrado em Deus. E fora as atitudes de boas obras, como ele defendeu o capítulo 31, ou seja, no particular tinha o altar e na prática, depois na luz do dia, ele tinha as atitudes de piedade, que é fazer o bem, que é amar, que é realmente representar um servo de Deus, representar a Deus de verdade. E aí então o apóstolo Paulo alertando, olha, tem muitos que vão nos últimos tempos ter aparência, mas não vai ter eficácia
de Deus, de piedade, de uma vida realmente que comprova que anda com Deus, ó, afasta-te desses. Então, nós podemos extrair isso dessa lição, nessa parte, esse tópico 3, olha, alguém que tem profunda consagração e piedade. Eu devo me encaixar nisso, que é um exemplo, uma figura de Cristo, exemplo a ser seguido, modelo a ser imitado, e não estes com aparência de piedade. Eu não devo parecer santo, devo ter atitude santa. Não devo parecer temente a Deus, eu devo ter atitudes que mostrem que eu temo a Deus. Não devo ser, defender a sinceridade, não devo ser transparente e sincero diante de Deus, a cada dia aperfeiçoando-me na santificação por temor a Deus. E aí nós estaremos numa santificação progressiva, como diz lá em Provérbios, que a vereda do justo é como o nascer da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ótimo, meus irmãos, nós estamos chegando ao final desta lição de número 2 deste quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando a respeito da vida de Jó. E nós queremos pedir aos nossos irmãos que façam neste momento as suas considerações finais. Queridos, agradecemos a Deus por essa lição de número 2 sobre a pessoa de Jó. Aprendemos que é possível um crente sofrer, passar por dificuldades, porque vai mostrar essa pessoa de Jó para depois mostrar o seu sofrimento, mostrar que é possível que a gente sofrer. Também mostra uma vida íntegra. Então são qualidades que são consequências de quem teme a Deus. Jó, então nós podemos olhar uma prosperidade genuína, uma piedade genuína e um caráter genuinamente agradável a Deus, ao ponto de Deus testificar dele. Então nós vimos nessa lição a pessoa de Jó. Vale a pena olhar, vale a pena aprofundar essa avaliação da vida dele, da história desse fato narrado no livro de Jó, porque vale a pena extrairemos sempre excelentes lições. Nessa lição de número 2, é o temor a Deus, a qualidade do caráter dele, que devemos influenciar nossos alunos, nossos irmãos, a que valorizem, apreciem e coloque em prática essas virtudes do servo de Deus chamado Jó, que foi elogiado ali na carta de Tiago, falando, olha, vistes a paciência de Jó? Então ele foi citado como exemplo para a igreja. E aí a igreja hoje deve ter como exemplo, aguardando a vinda de Jesus, de todo o sofrimento e provação, ter a paciência que Jó teve, né? Então as qualidades dele devem ser valorizadas e imitadas também. Jó, o Jó histórico, o Jó real que nós discutimos aqui, ele é admirado tanto no judaísmo como no cristianismo, né? Como nós falamos aqui, os pais da igreja o tinham como um símbolo de retidão e justiça, né? E eu acho que, tenho certeza que o estudo da vida, da pessoa de Jó, se levanta como uma voz, né, no meio desse que nós vivemos, nessa filosofia de troca, de barganhas com Deus. Jó se levanta como uma voz contra tudo isso, nos alertando que o homem justo pode sofrer, mas ele não pode perder ou não deve perder a sua integridade como fez Jó. Então, que você seja abençoado por esses comentários que foram expostos aqui e que tenha isso em mente, né? Sobre o Jó, ele não foi perfeito, mas ele procurou viver uma vida íntegra perante Deus. Meus irmãos, a presente lição, ela nos apresenta um homem íntegro, reto, temente a Deus e ainda por cima muito rico. E mostra que é possível desfrutar das bênçãos materiais sem se afastar de Deus e da sua presença. Essa lição de Jó é um exemplo de piedade e caráter para a nossa geração. Nós devemos focar em Deus, na sua presença, em termos uma vida ilibada na presença do Senhor e que, em Ele nos permitindo ter riquezas, que estas não nos afastem do Senhor. E se porventura tivermos perdas também, que elas não sejam suficientes para nos tirar da presença do nosso Deus. O nosso desejo é que este comentário, este compartilhar de material seja muito útil para você na preparação da tua aula e que Deus, Ele possa te usar de uma forma tremenda, poderosa, juntamente com seus alunos e que nós possamos aplicar na nossa vida tudo aquilo que nós temos e vamos aprender
no decorrer de todo esse trimestre. Como nós sempre dissemos, estude a sua lição com muita dedicação. Você também deve ter aí a sua Bíblia, mais de uma versão. Você precisa ter também um bom comentário bíblico, um dicionário para você aprender, para você buscar, para você meditar nele. E você deve também compartilhar essa aula com outras pessoas. E que Deus ele possa te usar de forma tremenda e poderosa. Nós estamos encerrando e nesse encerramento nós vamos fazer mais uma oração e eu queria pedir que o irmão Éden nos levasse a Deus nesta oração. Senhor Deus, no nome de Jesus queremos te agradecer por este momento de meditação, de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, neste trabalho, nesta obra e por cada irmão que está acompanhando. Que em nome de Jesus, Deus querido, nossos irmãos, nossos alunos, ó Deus, aprendam, ó Deus, lições preciosas na vida de Jó. Que essas qualidades estejam, Senhor, sendo ministradas em cada aula, em cada escola bíblica, para que a Tua igreja, os Teus filhos, andem neste temor a Deus, nessa integridade, nessa santificação, sinceridade, afastando-se de todo mal que está neste mundo. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, que o Senhor grandemente use o Teu Filho, Senhor, ó Deus, que está preparando a aula, para que haja sabedoria, graça, virtude do Teu Espírito, para que seja uma graciosa e maravilhosa aula, que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.